De hoje eu vou falar para você o passo a passo sobre como solicitar o BPC-LOAS no INSS para a pessoa com transtorno bipolar, tá? Fique comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou explicar o que é o BPC, quem tem direito à documentação necessária, como fazer esse pedido no INSS e principalmente vou falar para você como deve ser o laudo médico para solicitar o benefício. Aposto que você não sabe dessa informação. Também vou te falar o que você vai fazer caso o INSS negue o seu benefício. Quais doenças dão direito ao BPC? Qualquer doença que traga impedimento de longo prazo, que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Aqui nós não falamos de incapacidade para o trabalho, falamos de obstrução na participação na sociedade. Um exemplo, a criança, a gente não analisa incapacidade laboral, a gente analisa se essa criança tem a obstrução da participação na sociedade ou não. Um cadeirante, ele tem capacidade laboral, ele pode exercer algum tipo de trabalho, mas ele tem obstrução na participação na sociedade. Vários transtornos dão direito ao BPC, dislexia, autismo, TDAH, várias doenças graves também, doenças incuráveis ou aquelas doenças em que o segurado necessita de uma cirurgia para recuperar a capacidade para o trabalho. O outro requisito para saber se tem direito ou não ao BPC é que essa família seja de família de baixa renda. Precisa de advogado para solicitar BPC para a pessoa com deficiência no INSS? Não é obrigatório, é recomendável. Porque você tem que enviar vários formulários, você tem que comprovar a renda, você tem que comprovar a despesa. E o advogado, ele está acompanhando as constantes mudanças, as constantes alterações nos pedidos de BPC, nas portarias, nas instruções normativas do INSS. Então, o advogado especialista em direito previdenciário é a pessoa adequada para lhe auxiliar na solicitação desse benefício junto ao INSS. Por exemplo, você consegue abater da renda do grupo familiar despesas com medicação, leite, consulta, terapia. Só que não basta você enviar os documentos igual você pensa. Ah, mandei os documentos, provei, o INSS não analisou, não reconheceu. Você precisa enviar declaração do secretário de saúde dizendo se você é atendido ou não. Você precisa enviar uma declaração do SUAS dizendo se essa medicação tem ou não disponível no SUS para fornecimento. Você tem que enviar um laudo médico detalhado explicando a necessidade do tratamento proposto. Então, são várias exigências que você tem que preencher, que com o auxílio de um advogado, você pode ter o seu benefício concedido no próprio INSS e não ter que entrar na justiça. Uma outra coisa importante também às vezes você junta um documento, você faz uma declaração ali no processo administrativo que não deveria ter feito. E depois, quando você vai para a justiça, aquele documento está ali no processo, não tem como o advogado tirar. Então, é muito importante o auxílio do advogado nesse pedido, especificamente do advogado especialista em direito previdenciário. Os documentos necessários para você solicitar BPC-LOAS por deficiência são CPF, identidade, comprovante de residência, carteira de trabalho, certidão de nascimento, certidão de casamento. Esses documentos devem ser de todas as pessoas do seu grupo familiar. Caso na sua família tenha alguém que é casado, mas não divorciou, você deve ainda juntar uma declaração de separação de fato. Você tem que juntar também CAD único atualizado, laudo médico. Aqui no canal tem muito vídeo onde eu falo sobre laudo médico, o que é um bom laudo médico, o que é um laudo médico bem feito. Você deve enviar o formulário de renda, o formulário de composição do grupo familiar e todas as declarações do SUAS, do secretário de saúde, do médico, caso você queira abater despesa da renda per capita do seu grupo familiar. O CAD único, ele é um documento fundamental para a solicitação do seu pedido. O CAD único, ele precisa ser feito da maneira correta. Ele precisa trazer com riqueza de detalhes todos os componentes do seu grupo familiar e a renda de todas as pessoas do grupo familiar. CAD único mal feito, CAD único preenchido de maneira incorreta é uma das maiores razões que fazem a cessação do BPC-LOAS. Vou dar um exemplo, e o indeferimento também. Uma segurada, ela tinha um filho que recebia, uma pessoa tinha um filho que recebia o BPC, e o outro filho, quando completou 18 anos, foi embora de casa e o filho continuou no CAD único.
Quando o INSS cruzou os dados, o INSS identificou a renda daquele filho e cortou o benefício dela. Quando ela chegou até o escritório com essa situação, a gente viu que o erro dela foi em não ter atualizado o CAD único quando o filho mudou e foi trabalhar de carteira assinada. E judicialmente a gente comprovou que o filho não morava com ela e conseguiu restabelecer o benefício. Então o CAD único está correto, a composição do grupo familiar de maneira correta. Lá no parágrafo 14 do artigo 20, ele tem lá quem compõe o grupo familiar. Se tem alguém que mora na sua casa, mas que não está descrito no parágrafo 14 do artigo 20, ele não pode estar lá. Então, isso é fundamental para você ter ou não o seu benefício concedido no INSS. O laudo médico para a pessoa com transtorno bipolar ser aprovada, ele tem que trazer com riqueza de detalhes todas as limitações que obstruem a participação dessa pessoa na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Quando nós falamos de BPC, nós não falamos de incapacidade para o trabalho, nós falamos de impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Vocês sabiam, você que é bipolar, que está me assistindo, você que tem alguém na família que é bipolar, vocês sabiam que existem vários tipos de transtorno bipolar? Existe o transtorno bipolar tipo 1, que é o bipolar clássico, e eu vou ler aqui para vocês quais são os outros tipos de transtorno bipolar. O transtorno bipolar tipo 1, ele tem as características de mania e de hipomania. É o mais comum que existe. Temos ainda o transtorno bipolar tipo 2, o transtorno ciclotímico, o transtorno bipolar induzido por medicação, ou o transtorno bipolar devido a outra condição médica. Então, nós temos vários tipos de transtorno bipolar. O seu laudo médico tem que trazer qual é o seu tipo. Você sabe qual é o seu tipo? Você sabe qual tipo de transtorno bipolar a pessoa da sua família tem? Então, essa é uma segunda coisa que tem que estar no seu laudo médico. Agora, vamos lá. Se você é o bipolar tipo 1, se você tem mania de perseguição, se você acha que todo mundo está te perseguindo, se o seu humor tem mudado com frequência, se você tem tido crise com frequência, o seu laudo médico tem que trazer tudo isso. A Maria Joaquina tem tido crise do transtorno 3 vezes na semana. A Maria, nos últimos 6 meses, tem estado com uma mania de perseguição contínua. Então, o laudo, não tem como eu dar aqui uma fórmula mágica para vocês do que tem que estar no laudo, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem características, tem limitações, tem impedimentos de longo prazo único. Então, analisa quais as limitações que o transtorno me traz. Coloca tudo num papel. Quando você for para consulta médica, você vai dizer: doutor, a advogada pediu para que o senhor escreva isso aqui no meu laudo, que são as minhas limitações, que me causam impedimento de longo prazo, que obstruem a minha participação na sociedade. Sem isso, eu não vou conseguir ser aprovado na perícia médica, porque o que dá direito ao BPC não é a doença, não é o transtorno, não é a deficiência. O que dá direito ao BPC são os impedimentos de longo prazo que causam obstrução na sua participação na sociedade. O laudo, ele é fundamental para a concessão ou não do benefício no INSS. Sem um laudo médico bom, a gente nem vai para a perícia, porque vai estar produzindo prova contra, vai estar dando tiro no pé. Então, aprenda a olhar o seu laudo, a ler o seu laudo, a ver se o laudo está feito da forma que precisa. Se ele não estiver bom, se ele não estiver da forma que precisa, você vai voltar no médico, vai solicitar. Se ele não atendeu, você vai trocar de profissional, porque sem laudo médico bom, o benefício não vai ser concedido. Porque se doença desse direito, bastava você ter um atestado com CID, chegou na perícia, ganhou, mas não é a doença, é o impedimento de longo prazo, são as limitações, tragas. E onde que está escrito as limitações? Muito importante também, as pessoas com transtorno bipolar, as pessoas com transtorno borderline, levar um laudo médico do psicólogo na perícia médica. Vamos lá falar do psicólogo. O médico psiquiatra, o médico neurologista, ele escreve o seu CID. E se você pedir, ele vai escrever quais são as limitações. Já o psicólogo, qual é a função do psicólogo? O psicólogo é aquele que te acompanha semanalmente. O psicólogo é seu ombro amigo. O
psicólogo é quem tá ali para te motivar, para não deixar você desistir. O psicólogo tá ali para te ouvir. Então, o psicólogo, ele é o profissional mais indicado para fazer um relatório médico detalhado de toda a sua condição médica, de toda a sua condição clínica, de por que você necessita do benefício, por que sua doença te traz impedimento de longo prazo que obstrui sua participação na sociedade. Então, o laudo do psiquiatra ou neurologista, aliado ao laudo do psicólogo, vão fazer as provas que você precisa e assim você ter o seu benefício concedido lá no INSS. Pedir esse benefício no INSS, juntou essa documentação toda. A parte principal, gente, é organizar esses documentos, é montar esses documentos, é fazer com que os documentos estejam corretos. Organizou a documentação toda, você vai enviar pelo aplicativo do INSS. E é muito importante que você acompanhe o pedido. Por quê? Porque se o INSS fizer alguma exigência e você não ver, não cumprir, você vai perder todo aquele tempo que você ficou esperando. Aí entra mais uma vez a necessidade de você ter um advogado especialista para lhe acompanhar, para fazer esse acompanhamento, para cuidar de tudo e cuidar para que você não perca prazo no seu processo. Porque o que o INSS mais quer? Que você perca prazo, que você perca perícia, que você leve documentação incompleta. Você acompanhou tudo e o benefício foi concedido, maravilha! Como que você vai receber? O que eu vou fazer a partir de agora que o meu benefício foi concedido? Seu benefício foi concedido, você vai aguardar que em 20 dias aproximadamente vai ter lá disponível em extrato de pagamento a data que o seu pagamento vai estar liberado no INSS. Nessa folha vai ter a data que você vai receber, qual agência bancária e qual valor. Você vai pegar essa folha, vai até a agência bancária, vai receber. No mês seguinte já vai ser enviado para você um cartão para saque. Com esse cartão para saque, você vai conseguir sacar o seu benefício de qualquer agência bancária, de qualquer lugar do Brasil. Por exemplo, seu benefício você recebe no Itaú. Com esse cartão, de qualquer agência do Itaú do Brasil, você consegue receber. Você não é obrigado a ter uma conta corrente para receber o benefício. Agora, se o INSS negou o seu pedido, você tem que buscar um advogado. Se ainda não buscou, se você ainda não teve um advogado para lhe acompanhar lá no processo administrativo, você vai buscar um advogado especialista em direito previdenciário. Doutora, mas como que eu vou saber se esse advogado realmente é especialista em direito previdenciário? Primeira coisa, você vai hoje qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente analisa as redes sociais da pessoa. Primeira coisa, você vai analisar as redes sociais. Esse advogado, ele escreve artigos, ele se posiciona, ele está produzindo conteúdo, está se posicionando, então já é indício de que ele é um advogado especialista. Você vai colocar no Google a OAB do seu advogado. Pesquisa no Google a OAB daquele advogado. Vai aparecer quantos processos aquele advogado tem em andamento. E vai aparecer quais são os principais réus que aquele advogado processa, né? As ações contra aquele advogado entram. Então, pesquisou lá, Elisângela Coelho, OAB RJ 199064. Vai aparecer quantos processos eu tenho e vai aparecer quem são os principais réus. Por exemplo, se você pesquisar o meu no Google, OAB 199064, vai aparecer que os maiores réus são INSS. Vou dar um exemplo. Um exemplo, tá, gente? Vai aparecer 5.000 processos em andamento. 4.000 processos são contra o INSS. Então, isso significa que eu atuo em causas contra o INSS com frequência. Então, são indícios de que esse advogado realmente é especialista, de que esse advogado realmente estuda direito previdenciário, de que é um advogado realmente atuante em ações previdenciárias. Porque hoje o que nós mais temos? Advogados que se dizem previdenciaristas, que não têm conhecimento da matéria, que não têm experiência, e aí o seu direito está em risco, né? Colocar nas mãos de um advogado que não está capacitado para resolver o seu caso. Chegamos então ao final de mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, corre, se inscreva. Todos os dias estamos postando conteúdo, tem muito conteúdo legal aqui no canal. Todos os dias temos vídeo, tá? Se inscreva, ative as notificações. Se ficou com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários,
tá? Deixe nos comentários que nós vamos responder para vocês com o maior prazer. E é o que eu digo, informação é a solução e só com informação nós vamos combater as injustiças cometidas pelo INSS. Tchauzinho, até o próximo vídeo.